amar. Amém. Chegamos ao momento não menos importante, né? Vamos receber mais uma pessoa aqui esta noite. Peço que ela... Não estou vendo ela aqui, gente. Cadê a cara dela? Estou aqui. Ah, estou vendo agora. Então, quero pedir a vocês que a gente reze, né? Pela Adriana, que aceitou esse convite, graças a Deus. O Senhor venha derramando sobre ela o seu Espírito Santo, que venha dando ela a graça, né, deste dia da sua esperança ser renovada também a sua vocação, o seu chamado, o carisma do novo ardor. Nossa Senhora passe à frente, conduza toda a sua vida, tudo aquilo que está em seu coração, todas as suas necessidades, todas as suas preocupações. Que Nossa Senhora seja o seu auxílio todos os dias. Hein? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A palavra é sua. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. A Alice já deu boa noite, já acolheu a todos, mas gostaria de dizer que é uma alegria estar aqui com vocês para dividir um pouquinho do que a leitura da meditação de hoje inspirava, assim, né, no meu coração, que o Senhor, aliás, o que o Senhor inspirava a partir da leitura, né? E eu gosto sempre, assim, quando eu vou preparar uma pregação, quem já me acompanhou em outros momentos, de observar o que o texto está dizendo, algumas palavras, e a partir daquelas palavras eu extraí alguma coisa, né? E dessa vez eu li apenas a primeira frase e fiquei ali mastigando aquela primeira frase um tempão. E na meditação de hoje, a primeira frase diz assim: a esperança sempre habitou o coração de Santa Cecília. Eu não vou me alongar hoje falando sobre a esperança, assim, né? A gente já vem acompanhando ao longo desse ano, em alguns momentos, várias explicações a respeito dessa virtude, é uma virtude teologal, né? A Fatinha, no sábado, ela falava, trouxe ali algumas referências do catecismo também sobre isso, mas por alguma razão, assim, a questão da virtude que habita no coração. Pronto. E aí eu pensei assim, tá, mas então se habita, e começa a me questionar, né? Daí vem uma série de questionamentos. Se habita, é alguém que habita. Vamos pensar assim, né? Sobre. Claro que você pode pegar uma palavra e colocar ela em outro contexto, e nós vamos entender o que está querendo dizer, né? Então, a esperança habitou, ou seja, alguém habita, e nós sabemos de quem nós estamos falando. Nós estamos falando de Cristo. É Cristo mesmo que se faz pessoa e habita no coração desta mulher. Mas aí fiquei pensando também, e qual seria o antônimo de não habitar? Qual seria o contrário disso? Se ele não estivesse ali, o que aconteceria, né? E aí eu fui lá no dicionário mesmo, pesquisei o que é o antônimo de habitar. E algumas palavras, né? Tinha a palavra desertar, tinha a palavra vazar, a palavra não habitar, né? Que é inabitar. É o mais lógico, quando a gente pensa o antônimo, o contrário de habitar seria exatamente não habitar. E quando a gente vai pensar sobre essa realidade de quem habita é uma pessoa, também nós vamos pensar de que ninguém habita se não for convidado. Então, tudo bem, alguém pode até, se a pessoa quiser entrar assim à força, a gente vai até dizer que é uma invasão, ela não está habitando ali por querer do morador, né? Ela agiu com desonestidade, de uma forma errada, invade um espaço que não é dela. Então, a gente, entendendo todas essas coisas, a gente vai entender que Cristo habita porque Santa Cecília faz esse convite de algum modo. Ela permite que esta pessoa, que é Cristo, habite e habite sempre. O texto começa exatamente dizendo assim: a esperança sempre
habitou o coração de Cecília. Cristo sempre habita no coração dessa mulher. O texto, ele vai continuando e diz assim, e ela o santificava dentro de si. E aí, de novo, isso me saltou aos olhos. Como é que acontece esse processo de uma mulher que santifica, né, este homem dentro de si mesma? E também o Senhor foi me levando a pensar de que este processo exige de nós uma responsabilidade. E aqui é onde eu quero chegar. Estou fazendo essa introdução para trazer vocês para esse lugar, que é, nós somos responsáveis pela nossa vida. Por mais que isso seja muitíssimo óbvio, quem está aqui, né, quem já faz parte do caminho vocacional, e se você está se aproximando de nós agora, em algum momento que você tem contato com o nosso carisma, o carisma vai te revelar esta verdade. Você é responsável pela sua vida. Cecília convida que o Senhor habite sempre, mas ela também é protagonista desse processo de algum modo. E aí sim, né? Nós vamos pensar que a esperança sempre habitou, ou seja, a virtude sempre habitou. Agora, um outro olhar para essa pequena frase, né? A virtude sempre habitou o coração de Cecília. E torna possível que Cecília alcance este lugar onde ela vive experiências muito difíceis, mesmo cercada de ameaças e perseguições, ela conservava em seu interior uma paz que o mundo não podia tirar. Cecília que vai alimentando-se, né, permitindo que o Senhor cresça nela, sempre, quando as situações mais difíceis, que geraram mais medo, poderiam gerar mais medo, pelo contrário, ela tinha uma paz que o mundo não pode tirar. Nenhuma circunstância pode tirar. Então, a virtude, ela é essencial para a manutenção da nossa vida, do nosso caminho de santidade, desse processo em que nós somos responsáveis pela nossa vida. E quem realmente faz isso não somos nós. Eu estou apenas dizendo que nós somos responsáveis, porque nós abrimos as portas para que este homem venha habitar. Mas quem faz isso tudo é o próprio Senhor. Então, o Senhor, enquanto eu ia lendo, ele dizia assim: não existe santo sem virtude. E a virtude é um bom hábito que precisa ser praticado. Então, lá em Romanos 8, deixa eu pegar aqui minha Bíblia. Em Romanos 8, se você tiver aí com a palavra, quiser acompanhar. 8, 14 a 17, fala o seguinte. Diz assim: pois todos os que são conduzidos pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao vosso espírito, né? E aqui é um espírito com letra minúscula, o nosso espírito, né? O Espírito mesmo, o Espírito Santo mesmo, dá testemunho ao nosso espírito, ele forma em nós, ele trabalha em nós, ele mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com ele, para que também com ele sejamos glorificados. Ou seja, é o Espírito que faz isso em nós. É o Espírito que faz com que esta santidade, ela vá crescendo dentro de nós. E as virtudes, aqui, né, trazendo a virtude da esperança, que era ela quem habitava dentro do coração de Santa Cecília, esta virtude, ela é produzida pelo Espírito, frutificada, ela cresce pela ação do Espírito Santo. O papel, apesar de sermos responsáveis, nós damos esse espaço, como Cecília deu esse espaço, mas quem opera, quem é aquele primeiro, quem é que trabalha em nós é Cristo. É isso. Né? Precisamos ter essa compreensão muito clara. Ele realiza esta obra sobrenatural em nós, de injetar em nós, fazer
nascer em nós algo que é próprio do eterno. Não faz parte da nossa natureza humana. Mas, uma vez batizados, o Espírito torna isso, que era impossível antes, possível. Podemos desejar a santidade, podemos querer e deixar que a santidade vá produzindo os frutos que ela precisa em nós. E aí eu queria me ater um pouco com vocês para a gente fazer uma caminhada a respeito das virtudes mesmo, de como então a gente pode desenvolver essa vida de santidade também. Nada que você talvez não saiba, mas talvez que você possa olhar hoje com um olhar novo, diferente. Às vezes a dificuldade para a gente que já caminha há algum tempo, né, na igreja é ouvir coisas antigas e deixar que o Espírito Santo faça elas novas dentro de nós. Às vezes a gente já se coloca diante de uma palavra, eu já sei. Eu sei exatamente o que ela vai dizer, eu sei exatamente o que ela, no caso, a palavra, aquela leitura, aquela meditação. Então, eu peço que você acolha isso hoje de uma forma nova. Aceite essas palavras de uma forma nova. E a primeira coisa a respeito disso, né, número 1, assim, ligando esses pontos de que eu já trouxe até aqui, de que a esperança sempre habitou, número 1, né? A esperança é uma pessoa, Cecília, então, abre as portas de si mesma para que esta pessoa habite no coração de Santa Cecília. Como eu dizia, o contrário de habitar é, por exemplo, desertar. Então, eu ficava pensando que existe uma missão, existe uma graça que é concedida a cada um de nós, que se nós não deixarmos o Senhor morar em nós, nós estamos desertando, como aqueles que desistem da guerra mesmo. De uma graça que foi nos confiada. Estamos desistindo quando nós não deixamos que a graça habite em nós. E outra coisa, somos responsáveis para que, ao abrirmos essas portas, deixemos que essa graça vá florescendo dentro de nós, porque o Senhor nos dá, mas nós podemos abafar, podemos dizer um grande não a tudo isso. Não sei se vocês estão ouvindo, tem um gato miando aqui, se, por favor, me desculpem, né, onde eu moro tem bichos, e eles gostam de participar das orações. Então, na edição, pode cortar isso da gravação. Mas vamos lá. Somos responsáveis pela nossa vida, e como diz na palavra, nós podemos fazer, permitir, né? Como diz lá em Mateus 13, quando vai falar sobre as sementes que são lançadas pelo caminho, podemos deixar crescer, ou talvez secar, ou levar pelos pássaros, ou sufocar pelo mato, ou também podemos fazer tudo isso germinar em nós e ir se desenvolvendo até dar o fruto pleno. Depende de nós sermos terra limpa, acolhedora e fecunda, ou sermos exatamente o contrário disso, né? Mas quando a gente vai pensar sobre habitação, sobre construção, sobre responsabilidade a respeito de nossa própria vida, teve uma palavra que estava no Evangelho de há umas 2 semanas atrás, se eu não me engano, que falava sobre o edifício, a habitação. Eu queria trazer um pouquinho dessa reflexão para vocês, na verdade foi no domingo, não esse, mas no anterior. Nós somos o edifício de Deus. Tem um livro que chama-se A Conquista das Virtudes, e o autor, bem no comecinho, ele vai dizer assim, uma outra comparação, e ele está citando antes disso a parte de Jesus que lança as sementes, e as sementes podem ser, por exemplo, sufocadas, ou podem dar frutos. Outra comparação que tanto Jesus como Paulo utilizam, e sobre a qual ele diz, nós vamos nos deter, é a construção de um edifício. A vida cristã deve ser edificada como uma casa. Nessa empreitada, poderíamos fracassar por 3 motivos. O primeiro, ele diz, por ter um alicerce inconsistente, que não suporta o peso do edifício. Número 2, por ter um mau projeto de execução, que deixa a obra parada pela metade. E número 3, por ter um alicerce bom e um projeto excelente, mas pretender executá-lo com material ruim. Adriano, o que você falou? A gente vai conversar sobre isso agora, né? Então, a falha do edifício. Em Mateus 7, 24, diz o seguinte. Ninguém pode servir a 2 senhores.
7, 27, cara. Ótimo. Diz o seguinte: caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu, e grande foi a sua ruína. Esse aqui é o final do trecho do discurso de Jesus. Antes disso, ele estava dizendo que aqueles que ouvem as suas palavras e as põem em prática é semelhante ao homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Ao contrário, aqueles que não ouvem a sua palavra, aqueles que escolhem ir por um caminho diferente, por exemplo, diferente do caminho que Cecília escolheu, estes vão padecer e a casa, a sua construção, ela vai cair, porque não há uma falha no alicerce. A base não está no lugar certo, não está sobre um solo confiável. E o nosso solo confiável é Cristo. Não adianta querer viver uma experiência de santificação, como diz no texto, lá na meditação de hoje, que fala assim, Cecília diz o seguinte, né, no texto, ela o santificava dentro de si, permitindo que ele fosse a razão de sua esperança e o centro da sua vida. Não adianta querermos isso se a nossa edificação não for em Cristo. Palavra do Evangelho. Se nós instalamos a nossa vocação, a nossa vida de santidade em um lugar diferente do próprio Cristo, nós estamos fadados ao fracasso, vai cair. E talvez a nossa vocação, a minha, a sua, podem tantas vezes passar por incertezas, dificuldades, instabilidades, porque nós estamos querendo tirar a nossa casa do edifício já consolidado que o Senhor nos deu, que é Ele mesmo, nós veremos isso daqui a pouco, e querendo colocar a nossa casa em outro lugar, fraco. Então, a vida de santidade não progride. Por isso, a questão da responsabilidade. Entendam, o tempo todo, nós vamos caminhar e pensar isso. Eu sou o responsável pela minha vida. O Senhor me confiou algo, e eu preciso fazer isso crescer. A santidade exige progresso. E nós somos responsáveis também pela busca desse progresso. Mas é o Espírito que faz acontecer isso dentro de nós. Número 2, né? A falha do projeto. E em Lucas 14 vai dizer o seguinte. Lucas 14, 28 e 30. Quem de vós, querendo fazer uma construção, antes não se senta para calcular os gastos que são necessários, a fim de ver se tem com que acabá-la? Para que, depois de tiver lançado os alicerces e não puder acabá-la, todos os que viram não comecem a zombar dele, dizendo, este homem principiou a edificação, mas não pôde terminar. Então, quantas pessoas também começam, entendem um chamado, o Senhor retira do seu lugar, mas param no caminho. Por que hoje nós temos acesso à história de Santa Cecília? Por que hoje nós estamos aqui reunidos para falar desta mulher? Porque, pelo contrário, ela não parou no meio do caminho. Ela iniciou essa empreitada e ela foi até o final. Aqueles que param no caminho, a gente não tem conhecimento das suas histórias. Nós somos chamados a viver eternamente. Nós temos uns chamados de eternidade. O projeto que Deus tem para você é um projeto de eternidade. Não é um projeto que para no meio do caminho. Não é um projeto temporal, onde o Senhor e diz assim, olha, Gisele, eu vou te chamar, mas uns 6 anos, tá? Depois disso aí você está liberada. E já até passou disso, né, Gisele? Acho que o Senhor, né, não tinha contado certo, parece. Né? Não é assim que o Senhor nos convida, não é assim que o Senhor nos convoca. Exatamente, é um chamado perene, onde nós temos que ir calculando e pensando, este projeto que o Senhor me chamou a viver é um projeto para a vida inteira. Aquela coisa de santificar, ela o santificava dentro de si. Ela não santificou por um tempo. Santa Cecília santificava o Senhor dentro dela todos os dias, por isso a esperança sempre habitou no coração de Cecília. Todos os dias, o tempo todo, ininterruptamente.
carecendo desse trabalho, desta obra, dessa edificação, que precisa ter o chão, depois as paredes, mas tudo em pleno estado, com material bom. Por isso que a terceira realidade, né, que esse autor, quando fala sobre as virtudes, ele fala sobre a falha do material. E aí, uma passagem que está lá em 1 Coríntios 3, de 9 a 15, vai dizer o seguinte: olha, nós somos operários com Deus, vós, o campo de Deus, o edifício de Deus. Nós somos um edifício de Deus. Quem é o dono da obra? É Deus. Ele quer trabalhar em nós. E ele diz assim, ó, segundo a graça que Deus me deu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento, mas outro edifica sobre ele. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Já existe um fundamento para nós. É o próprio Cristo. Cristo tem que ser, deve ser, quer ser o nosso fundamento. Agora, se alguém edifica sobre este fundamento, com ouro ou prata, ou com pedras preciosas, aí ele ainda põe uma vírgula agora, né? Com madeira, ou com feno, ou com palha, a obra de cada um aparecerá. Aparecerá no dia do julgamento, aí a palavra vai continuar explicando. Então, ele está dizendo assim, existe um material bom, existe a obra que é feita com ouro, com prata e com pedras preciosas, mas existem aqueles que são feitos com madeira, com feno ou com palha. E no dia do julgamento, o material de cada um irá aparecer. Então, esta vida, esse ato de santificar o Cristo dentro de nós, que é uma construção que precisa ser feita e levada a sério, a cabo, até o final. Nós precisamos meditar. Estou vivendo uma vida, estou edificando, né? Estou construindo com ouro as nossas virtudes, as nossas orações, uma vida de santidade real e verdadeira, ou estou colocando madeiras, feno, coisas que vão se estragar com mais facilidade. Se na minha edificação eu utilizo materiais ruins, quando vier alguma tribulação, quando vier alguma perseguição, alguma coisa desse grau, eu vou desistir. Porque facilmente isso pega fogo, isso se acaba, isso se esgota. Então, olha aqui, lá na parte final do texto diz assim, mesmo quando tudo parecia se perder, o coração de Cecília permanecia como? Firme, porque a sua esperança não se apoiava nas circunstâncias, mas em Deus que tudo sustenta. A base, a solidez do edifício de Cecília era o Cristo. E os materiais que ela usou nesta construção eram materiais, como diz Paulo, de ouro, prata e pedras preciosas. Cecília não usou na edificação da sua história, na construção da sua vida de santidade, materiais como feno, palha ou madeira, que poderiam se acabar facilmente. Mas uma vida de santidade sólida. E ainda diz assim ela nos ensina que esperar em Cristo é permanecer sereno. Mas mesmo quando tudo à volta parece desabar. Então, talvez a sua vida esteja assim. Às vezes a nossa vida pode estar assim. Né? A gente acha que tudo vai se acabar, vai desabar. Mas se a nossa construção está bem firmada no Cristo, no edifício, né, na base que é o nosso Senhor, podem vir os ventos, tudo acontecer e nada nos atinge. Permanece lá. E aí, unido à palavra de Paulo também, diante de todo esse texto, a meditação da vida de Santa Cecília, quem nos separará do amor de Cristo? É a morte? É a tribulação? É o pescoço cortado? Né? São as dificuldades financeiras? São as tristezas do nosso dia? No fim, apesar de tudo que a gente passa, a gente sabe, né, com a nossa consciência, de que nada nos separa de Cristo. Mas falta descer isso, né? Não só saber aqui, mas também no coração.
E para que isso alcance, nessa essa enorme distância que tantas vezes se impõe entre a nossa razão e o nosso coração, a nossa fé e a nossa razão, é só o Espírito Santo. É o Espírito que inicia, é um Espírito que inspira, fortalece e orienta toda a realização sobrenatural do cristão. Então, Cecília, aí eu anotei aqui, né? Cecília estava o tempo todo em Cristo. Pronto. Ele nela e ela nele. Por isso que nada abala Cecília. A esperança, essa virtude que precisa ser alimentada, ela vai se desenvolvendo, vai crescendo e vai também nos permitindo ter uma vida mais coesa, um testemunho mais eficaz, que converte, né, e que faz durar para sempre. Nós seremos aqueles que serão esquecidos, que irão parar pelo meio do caminho, ou nós seremos aqueles que irão se diluir na história para sempre mesmo, como é assim o chamado que Deus faz a nós. O que nós escolhemos viver? Amém? Acho que estou na hora aí. Amém. Graças a Deus por essa belíssima pregação.